o Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, Fernando Choque, o que mais nos conecta hoje? A política nos conecta. Hoje é política. A gente tá nessa vibe aí agora. O bicho pega agora. Isso. Tá. E a gente só tá querendo agora, declarações polêmicas pro corte, né? É só o que a gente quer. Então, já vamos avisar o entrevistado aí que ele precisa vir preparado aí. Tem que vir rachando. Aqui a gente já falou de treta de prefeito com vice, aqui a gente já quebrou o partido aqui, esse programa aqui, nós estamos nessa. Tá nessa agora. A gente só quer saber a confusão. Quem é que você trouxe aqui hoje? Hoje eu trouxe o doutor Arlindo Rocha, advogado aí com mais de 20 anos de experiência, 30 anos aí de atuação em sindicato, já foi prefeito de Maracajá por um mandato, e não é que ele não se reelegeu, ele não quis, ele não concorreu à reeleição. Tá. E ele tava me contando um dado importante, mano. Quando ele foi prefeito, os 9 vereadores eram de oposição, ele não tinha nenhum vereador do lado dele lá. Bem tranquilo, então. E nenhum desses vereadores se reelegeram. Foi o único município no Brasil prefeito e vereador que teve 100% de renovação na Câmara de Vereadores. Arlindo, prazer te receber. Como é que tá, doutor? Tudo bem? Prazer é meu, viu, mano? Você, o Fernando e a toda a sua audiência. Alegria estar aqui. Você é mais feliz como advogado ou como político? Como político, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu classifico o político em 3 espécies de político. O político que está por negócio, o que tem a política como vaidade, e o outro que faz política de uma forma em que ele consegue fazer isso por vocação, por complemento, por felicidade. Eu diria assim, os mais nostálgicos tratam isso como se fosse um trabalho voluntário. Eu explico da mesma maneira que se explica quando um filho ou uma filha de uma família muito bem abastada larga tudo por uma vocação religiosa. Eu tenho vocação política, eu me realizo num palanque, num projeto de campanha, num projeto de gestão, conversar com as pessoas, reunir as comunidades para um interesse, para um bem comum, ou seja, eu gosto de lidar com gente, conseguir aprender e entender como funciona a máquina pública, a questão de tributação, a questão da legalidade, a questão dos princípios da administração pública, né? Que junto com a legalidade, a impessoalidade, a eficiência, a transparência e a moralidade. Mas por que você não quis ir para a reeleição como prefeito? Não que eu não quis, viu? Não que eu não quis, eu preciso fazer um registro, né? Eu nasci numa comunidade chamada São Jorge. São Jorge fica entre Forquilinha e Criciúma. À época, 1968, eu sou o 9º filho de uma família de pequenos agricultores, tudo no Cabo da Enxada. Mas essa família de meu pai, né, o meu tio foi o primeiro prefeito eleito de Maracajá e o meu primo mais 3 vezes prefeito. Mas onde nós morávamos, nessa comunidade, apesar da época ser município de Criciúma, hoje Forquilinha, ela ficava a 3 quilômetros de Maracajá. Então tudo era Maracajá, igreja, colégio, comércio, tudo era Maracajá. E eu, apesar de morar no município de Criciúma, estudei até a 3ª série na escola isolada de Criciúma, depois tudo Maracajá. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, nós estávamos plantando fumo, mais ou menos essa época do ano. E aí meu pai perguntou o que eu iria plantar ali quando crescesse. Disse que não plantaria nada, eu seria advogado e seria político, começando a ser prefeito de Maracajá. Mas você falou de teu pai aceitou bem? Eu tinha 9 anos. Junto com meus irmãos, naquele dia eu ganhei o apelido de advogado. Já tinha começado a te chamar de advogado. Com 9 anos. Eu fui para casa chorando, a minha mãe disse que seria possível, mas eu teria que ser o melhor em tudo. E desde então eu persegui isso. Saí da roça com 17 anos, com 18 para 19 eu consegui um emprego de office boy no sindicato de ceramistas aqui em Criciúma, com muito sacrifício. Eu saía de lá com ônibus das 6 da manhã dos estudantes, e para voltar eu ia a pé até na SATIC, no Pinheirinho, para pegar carona. Onde é que era o sindicato? Era aqui? Aqui no centro, João Pessoa. Tem até a SATIC a pé? Até a SATIC a pé para conseguir carona, porque vi que ali era onde eu iria conseguir ser advogado e também seguir uma carreira política, pois ali eu estou até hoje. Tô te mandando um abraço aqui já de começo. Primeiro, o nosso querido Ricardo Sopassoli tá ouvindo muito a rádio, tô preocupado. Abraço pro Ricardo. Ele tá ouvindo a rádio. Mas muito. eu fiz um combo hoje para agradar ele, né? O que foi? Eu fiz um combo você trouxe o Tonhão e o Arlindo na mesma, né? Tá mandando um abraço para você. Tem um outro abraço para você, Arlindo. Boa tarde, mano.
Dr. Lalindo, que nos representou na falência da Molisa Revestimentos Cerâmicos. Eu agradeço a ele pela excelência do trabalho. Nivaldo Fernandes de Morro da Fumaça está mandando um abraço. Obrigado a todos lá de Morro da Fumaça. Eu realmente trabalhei alguns processos complexos aqui. Molisa, Deluca, Revestimentos Cerâmicos, Vectra, Criciúma Construções. Caraca, trabalhou isso tudo, né? Tudo. E eu consegui resolver todos esses processos pagando 100% de todos os créditos trabalhistas para todos os trabalhadores. Falei esses, mas são tantas centenas de outros, né? Você já viu aquele filme do 11 de setembro? Não. Que é o Tom Hanks? Não, Deixa eu ver. Quem é aquele filme, cara? Que ele é o advogado, cara. É uma coisa. Aquele é o advogado da empresa, não é? Da empresa. Não é advogado dos. Como é que não? Ele não é das vítimas, ele é da empresa ali. É uma loucura o filme, cara. É uma loucura. Que daí no filme eles têm que precificar o valor de uma vida. E é realmente a realidade. É um negócio muito difícil, cara. Né, o teu não chegou nesse nível, né? Precificar vidas, mas as vidas foram modificadas pelas falências, né? A reforma trabalhista feita em 2017, né? Ela também valorizou a vida do trabalhador. Tá. E ela quantificou isso em 50 vezes o salário do... Tem uma quantificação? Tem, o Supremo Tribunal Federal derrubou isso, tá? E essa valorização, né? Ou a valoração de quanto vale uma vida? De quanto vale uma vida, são 200 vezes o salário do empregado. Tá. Então você ter uma ideia do que significa isso, talvez fosse 10% do que valeria um escravo com boa saúde. Na referência que se faz. Mais tempo da escravidão, o comércio das pessoas. O Supremo derrubou isso, né? E hoje o Judiciário, ele conjuga isso pelo tamanho da empresa, pelo cargo, uma relação, como é que é? Pelo valor do salário, né, que ele recebe, e também fazendo uma projeção dependendo da idade que ele teria e é o que ele vai auferir até a média. Olha, qual o caso mais difícil que você já trabalhou como advogado? Aquele que realmente tirou o sono? Não tenho dúvida que foi da Criciúma Construções, né? Envolveu prisão, eu tive tudo à frente daquilo ali. Um empresário que eu precisei fazer pedido de prisão, a questão de muitos trabalhadores e não se tinha contato de todas aquelas pessoas, né? Não quero aqui julgar ninguém, mas nós tínhamos trabalhadores ali de todas as origens, né? E eu acabei fazendo uma negociação, uma conciliação, uma composição, e a empresa acabou não cumprindo e eu fiquei com aquela responsabilidade toda. Você ficou responsável por aquilo? Por todo o crédito trabalhista. E houve assim muita... Mas recebeu alguma ameaça? Chegou a receber? Muitas ao longo de minha vida, não só na questão profissional como também na questão política, né? Mas na profissional eu diria muito mais, porque são processos que envolvem valores muito altos, e eu sempre tive uma posição de defesa dos trabalhadores, né? De muita ética, né? Eu costumo dizer que eu sou um advogado de negócios, porque trabalho em todos os tamanhos de processo. Eu faço todas as negociações coletivas da construção civil, todas as negociações coletivas do ramo cerâmico, do ramo de madeira, de toda a região sul do estado, de Imbituba até Passo de Torres, e com toda a autonomia para a negociação. Então isso envolve, né, eu diria, muitos valores. E olha, no fundo o advogado, ele é um conciliador, né? Ele é um grande conciliador de tudo, né? São etapas, né? São etapas. Na verdade, o nome processo reflete muito bem, né? Porque é o contato com o cliente, com aquela pessoa que sentiu o seu direito ofendido, depois você tenta a conciliação, depois você vai para uma inicial, depois você vai para uma instrução, para recurso, para execução. Ou seja, ele verdadeiramente é um processo que você precisa ficar dirigindo a todo momento, e é um jogo de interesses. E às vezes a resposta da justiça, ela fica muito longe da verdade, do direito ou mesmo do fato que aconteceu. Doutor, o senhor falou das ameaças aí que o senhor recebeu, não só como advogado, mas também como político. E eu queria lembrar um pouco da sua carreira como político, principalmente seu mandato na prefeitura de Maracajá. O senhor foi muito emblemático. Eu lembro que bem no começo do mandato já começou a surgir algumas notícias do senhor ir até a Câmara de Vereadores para acompanhar a votação de alguns projetos. Eu acredito até que se o senhor estivesse numa cidade maior, no centro maior do que Maracajá, até do que o próprio Criciúma, o senhor seria aí um desses prefeitos que a gente veria muito nas redes sociais, um desses prefeitos bem famosos mesmo.
Como é que foi esse pensamento? O que o senhor começou a construir isso de não ser esse vereador, esse prefeito, né? Mas no gabinete, mas ser o prefeito que ia pro combate mesmo, que dava a cara para bater. O senhor não era o político, o politiqueiro, aquele que a gente faz uma pergunta, responde outra. Não. O senhor nunca foi o cara que eu faço uma pergunta, o senhor não responde, nós estamos neste momento. O senhor sempre trouxe. Objetivo. Como é que o senhor fez essa construção? Quem foi sua inspiração na política para ser diferente de tudo que a gente conhece? Então, dois registros, né? O primeiro é que minha família teve uma grande parte disso, porque eu tive um primo 3 vezes prefeito e um tio mais uma vez prefeito. Então, cidade do interior, né? Onde existiam 2 partidos, né? Era o 11 e o 15. O MDB e o PP. Nunca deu um tiro, né? Nossa senhora, então, o que ocorre? O que parecia? E são pessoas do bem, pessoas de famílias, homens trabalhadores, homens e mulheres trabalhadores. Maracajá não era corrupção, muito longe disso. Mas parecia uma gincana, viu, mano? Era uma disputa de uma gincana, quem perde sai tudo, quem entra faz os acordos, chama a maioria dos vereadores, reparte as secretarias e por aí vai, parece que tá tudo bem. Segue o baile. Segue o baile, veja bem. Eu fui por um outro caminho. Eu fui pelo caminho do PSDB, fiz uma reunião com a executiva, praticamente expulsei toda a executiva, escolhi apenas um membro, o resto eu quero tudo contra mim, e eu vou fazer um projeto de gestão técnica, profissional com os servidores, sem políticos. E assim foi, ganhei a eleição, elegi 4 na minha coligação, dos 9, né, minoria, mas 4 vereadores, e eles acharam que aquilo era apenas o discurso para ganhar a eleição. Não. Propus, olha, quem quer participar do governo, tem pessoas aqui que têm capacidade, renuncia o mandato de vereador. Na hora, você chama? Na hora, porque quem executa não pode fiscalizar, né? Não pode legislar e fiscalizar. Olha, mas o vereador que tinha um mandato garantido por 4 anos ia ficar na tua mão. Eles renunciaram ou não? Não, ficaram todos na Câmara e se uniram todos, né? Para derrubar o prefeito. Eu acho que eu teria uma cassação bem encaminhada. Eu tive 2 processos de cassações, né? E mais 160 e poucas intervenções do Ministério Público. Ah, que incomodação, cara. Sim, só aguentei porque eu sou advogado, senão não teria. Bom, o que ocorreu? A Câmara de Vereadores, toda semana, e tem uma sessão por semana, era um comício. Então, na verdade era uma sessão contra você. Era um comício. Contra... Era um comício, o pau pegava, como vocês dizem aqui, né? Como eu tinha regimento interno que eu poderia pedir espaço na Câmara de Vereadores, eu ia uma vez por mês e rebatia vereador por vereador. Olha, tu é um excelente pai de família, tu é uma pessoa que eu tenho confiança, faço negócio contigo, mas como político tu é o lixo do lixo. Não dá, né? Chegou uma sessão em que um vereador, ele me tocou, viu? E eu faço registro porque eu tenho o maior carinho por todos. Tocou? Ele me disse o seguinte, olha, prefeito, realmente pode ter razão em muita coisa, mas tu nos humilha. Tu age com arrogância, com prepotência, porque tu tens o conhecimento, tu tens o dom da oratória, tu é um advogado famoso e assim por diante. E eu disse, e agora, né? Caraca, ele jogou pra cima, né? Ele te humilhou, ele rebateu pra cima. E a lágrima dele pingava, dava pra ver que ele estava falando. Aí eu disse, meu Deus, me ilumina pra mim sair dessa. Caraca. Mas eu não tive dúvida. Tu tens toda a razão no que tu estás falando. Só faço um reparo. Quem te envergonha e te humilha não sou eu. É tu mesmo. São os teus atos. E não te ofendo e não te ataco, porque tu não merece mais nada pior do que ser tu mesmo. Aí pronto, aí acabou. Então era um discurso assim muito forte. Mas é muito inflamado isso também. Muito inflamado, e eu conseguia unir as comunidades nas obras que eu fazia, nos trabalhos que eu fazia. Então quando eu precisava, me unia com o padre. Você tinha um apoio ali? Nós colocávamos 300, 400 pessoas na Câmara de Vereadores e eu à frente, num caminhão de som dando discurso. Caraca. Então era na marra. Então isso ocorreu e demorou muito, né? Isso foi até o final do mandato e os vereadores, os políticos não acreditavam que eu seria candidato à reeleição, que eu não seria candidato à reeleição, e eu reafirmava, eu não sou candidato à reeleição, meu compromisso é 4 anos. E acabou no caminho. O senhor tinha até desculpa de dizer, eu até tinha prometido, mas a gente teve a pandemia aqui, eu perdi 2 anos, né? Mas aí então vou fazer de novo. Mas aí eu fiz um vídeo assim, mano.
Tô repetindo aqui praticamente todas as palavras. Olá, minha gente. Eu sei que vocês gostariam que eu fosse prefeito novamente. As pesquisas mostram isso, são quase 90% de aprovação. Eu também queria. Não existe nada mais gratificante do que ser prefeito. Mas eu assumi um compromisso de ter só 4 anos. A nossa relação de confiança é muito maior que isso. E nós precisamos estabelecer meios, jeito, maneira de governar. Isso não pode estar na pessoa. Tem que estar na maneira. Se estiver em mim, não valeu nada do sacrifício. Então votem nesse candidato aqui que eu estou indicando, que todos dizem que vão perder, que não tem chance nenhuma, porque se ele não for bom, eu volto. Mas se vocês são mesmo, né, tão gratos como eu sou, não votem em nenhum vereador que está aí. Eles são pessoas do bem, mas prejudicaram muito o nosso município. Votem nessa chapa aqui do PDT, que eu estou apoiando, 3 candidatos só. Elegi 2. Caraca. Nenhum vereador se reelegeu. Nenhum se reelegeu. E o candidato que eu apoiava, que tinha 8% das intenções de voto contra 60 e tantos do outro, ganhou com 38 votos. Caraca. Então, eu sou eternamente grato e reafirmo o apoio que eu tive, não só da população, quanto dos servidores. Eu governei com os servidores municipais, com todo o apoio. A maioria dos cargos de confiança eram dos servidores, a maioria dos cargos de confiança eram mulheres. Cada departamento, alguns deles, por exemplo, a educação, eles se reuniam e elegiam quem ia dirigir. Era um negócio muito compartilhado. Assim, muito... Orlando, mas esse método, esse jeito, esse processo de gestão, você acredita, por exemplo, que uma cidade igual Criciúma seria aplicado dessa maneira também, ou não consegue fazer isso aqui? Não, totalmente diferente. Hoje em Maracajá já seria um outro modelo, outro processo. Um outro modelo. Não. Criciúma é uma cidade, eu diria assim, que se desenvolveu muito rápido, né? Aí nos anos 50 nós não tínhamos nada, Criciúma era uma vila, né? Então, em 70 anos, teve todo esse desenvolvimento, tivemos o problema ambiental do carvão, mas deu um impulso muito grande. A cidade, ela se inclinou mais para serviços. Já bem, nós temos grandes serviços aqui que são, acabou sendo, né, referência em Criciúma. Eu acredito que tanto a indústria do carvão, que nem temos mais em Criciúma, quanto também a indústria da cerâmica vai dar uma caída e Criciúma vai diversificar a economia. O que nós precisamos mais? Nós precisamos melhorar a questão da saúde ainda mais, avançar. Nós precisamos melhorar a questão da educação. Para mim, a régua é quando o filho da professora que dá aula em colégio público tem o filho dela matriculado ali. E foi isso que eu fiz em Maracajá. Colégio privado, você fala? Sim. No privado. Aí. No privado. E nós precisamos melhorar muito a questão da segurança e desenvolver um projeto daqui a 20, daqui a 30 anos. Qual vai ser a projeção da cidade, quais problemas nós teremos e adotar as ações para minimizar isso. Você quer ver a questão da segurança, por exemplo? Você sabia que Gramado, a delegacia fecha pro almoço? Gramado? E poderia ficar fechado o dia inteiro. Não tem violência. Por quê? Houve um envolvimento da cidade que se convenceram que a vocação de Gramado não era para fábrica de calçado, como tinha lá atrás. Era para o turismo. E para haver turismo, a primeira coisa que deveria haver, além de estrutura, embelezamento, era segurança. Senão não tem turismo. Senão não tem turismo. Sim. Então, nós precisamos criar condições e com apoio do poder público e aplicação de dinheiro público para minimizar os problemas que nós teremos com o futuro, com o crescimento da cidade e com a vocação que ela... Mas de falar em vocação, para onde vai você na política? É isso que eu quero saber. Como advogado, todo mundo sabe, tá por cima da carne seca, tá tranquilão. Agora, pra política. Tomara que o que tu esteja falando aí seja praga e pegue, tá, mano? Vai pegar. Mas pra política, Aline, pra onde é que você vai? Eu me filio ao Partido dos Trabalhadores, e pleitei uma candidatura a prefeito o ano que vem, aqui em Criciúma, pelo Partido dos Trabalhadores. Já mudei o meu domicílio eleitoral e já estamos organizando isso. Se for escolhido como candidato, vou procurar fazer uma grande aliança e apresentar um projeto vinculado muito
com a questão dos projetos sociais do governo federal, mas sem descuidar a questão dos investimentos, das obras que estão acontecendo em Criciúma, de suma importância, e com um trabalho aí muito mais envolvente das entidades organizadas e da população. O que acontece em Criciúma é do interesse de toda a população, e tentar apaziguar, né, a cidade para fazer um entendimento entre empresários, trabalhadores, políticos, e que se faça melhorar a vida das pessoas. É isso que se busca. Doutor Prefeito, tá chamando de prefeito? Pois é, já trouxe. Tá nessa daí? Tá profetizando, mano. Tá profetizando, mano. O senhor era candidato do PS, foi candidato e foi eleito pelo PSDB em Maracajá. Agora o senhor vem para Criciúma com uma candidatura pelo Partido dos Trabalhadores, que vamos ser honestos, a cidade de Criciúma é uma cidade que elegeu aí, daria a eleição pro Jair Bolsonaro nas eleições de 2020 agora, né? Com maior expressividade de 2022 do que foi o candidato do PT, o Lula, atual presidente do Brasil. O senhor não tem medo de vir agora trazer essa bandeira para o senhor, sabendo que Criciúma não é uma cidade que tem aí uma afeição muito grande pelo PT? Bom, vamos lá, vou começar a responder, como diria aquele, descosta, né? Criciúma já elegeu e reelegeu Partido dos Trabalhadores na candidatura do ex-prefeito Décio Góes. Criciúma já votou, deu vitória em 2 eleições pro presidente Lula. Não há nenhuma mácula, nenhuma mancha na nossa cidade, na nossa região, de qualquer parlamentar, de qualquer dirigente do Partido dos Trabalhadores. Eu diria assim, o meu recente passado no PSDB poderia estar até hoje no PSDB. O PSDB é um partido que no passado deu uma grande contribuição para o Brasil, principalmente com a implantação do Plano Real, e o PSDB ele foi criado pelos notáveis do MDB que não concordaram quando o MDB estendeu dando mais um ano para o Sarney. 4 passou para 5. Ali foi criado o PSDB. Mas o PSDB, depois da segunda derrota para a presidente Dilma, a derrota do Aécio Neves, o PSDB deu uma guinada para a direita, apoiou todas as reformas contra os trabalhadores, contra os empregados, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Ele colaborou com o governo cruel e covarde, que foi o governo Bolsonaro e o governo Temer. Fizeram as reformas tirando o direito dos trabalhadores, fazendo a reforma previdenciária, né, com o argumento de que estaria quebrado, de que precisava, e nada disso. Ou seja, o PSDB deixou de ser o partido da social-democracia para ser o partido da capital-democracia. E aí, na minha posição, na minha atividade de advogado trabalhista, totalmente, eu diria... Sim, totalmente inverso. Né? Foi o PSDB que mudou, né? E no dia em que houve a votação da reforma da Previdência, naquele mesmo dia, mano, eu fui ao cartório eleitoral e desfiliei. Deu, pra mim acabou. Acabou, eu não posso estar num partido contribuindo que alguém legislando contra os trabalhadores. Quer que eu te dê um exemplo? A aposentadoria no Brasil por tempo de contribuição não existe mais. Só existe por idade, 65 anos, ou por invalidez. Tá? Se você falecer hoje, mano, você sabe quanto que vai ser o valor da pensão por morte da sua esposa? 60%. Mas é só no regime da Previdência, nos outros continua tudo igual. Quer dizer, os privilégios continuaram todos iguais, inclusive o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Parlamentares. Eles recebem 1/30 de aposentadoria por cada ano de mandato. Isso é um absurdo. Então fizeram as reformas covardes contra os pobres, os trabalhadores, e se omitiram de fazer aquela que deveria ser feita. A reforma dos institutos de aposentadorias e pensões especiais, a reforma das carreiras, né, que tem altos salários, Ministério Público, Judiciário e assim por cima. Questões podem ser legais, mas imorais, militares e tudo mais, né? A questão administrativa, a questão tributária, não fizeram, que mexe no bolso de quem tem. Governo cruel e covarde. Mas eu não poderia dar apoio a isso. Não, agora acabou, filhão, não dá tempo pra mais nada. Certeza? Cara. Cruel é se eu não fizer o meu intervalo, então eu vou perder patrocinador. Então vai, então. Doutor, prazer te receber. Bom demais. Você vai voltar como candidato aqui? Nós vamos trazer os pré-candidatos? Vamos trazer os pré-candidatos. Não, mas aí a gente quer fazer treta aqui. A gente pode trazer os pré-candidatos no ano que vem, até de março a
Fazer uma Eu acho briga. que a gente pode trazer ele em março, abril, a gente pode trazer Nós podia fazer isso aí, fazer depois uma live, a gente pode trazer os candidatos, mas é com tempo contadinho pra cada um deles. Não, mas deixa que nós podíamos fazer. Esse ano acho que nós podíamos fazer, né? Não, nós vamos fazer. Fazer diferente. Vamos fazer com Mano, prazeraço te receber. Tô pronto, viu? Tanto pra entrevista quanto pra debate. Não me chamem que eu venho. E não me perguntem que eu respondo. Você responde, né? Eu não quero debater com o Arlindo. Não, né? Eu quero ele me fez chorar com o negócio que ele falou pra mim. Quem tá aqui? O doutor Arlindo Rocha. É isso, nosso convidado de hoje, doutor. Obrigado, prazeraço te receber. Alegria, obrigado. Um abraço a todos e a todos que me felicitaram. E manda um abraço pro Maurício. Abraço. Maurício é o filho do doutor Arlindo. Filho dele, tá bom. Maurício é o que trabalha, o que me sustenta. É o próximo. É ele. Obrigado, doutor. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, Fernando Choque, nesse programa somos todos humanos.